Nesse vídeo eu vou explicar para você duas técnicas que eu utilizei para acessar a realidade onde eu já fazia 100 mil reais por mês. Vou te explicar detalhadamente, tintim por tintim, cada uma das técnicas e vou te explicar, antes disso também, o princípio por trás de tudo isso. Se você já acompanha aqui o canal, você sabe, a ideia é a gente conversar sobre esse assunto de uma forma bem completa. É isso que a gente vai fazer aqui agora também, tá bom? Só antes disso, eu tenho um convite para te fazer, que é o seguinte: na próxima semana eu vou abrir inscrições para o Protocolo Dinheiro Fácil. É um nome muito sugestivo, né? Mas é realmente o que eu acredito. Eu acredito que você pode ter uma vida fácil e leve desde que tire toda a ideia do seu subconsciente relacionado a sacrifício, a que as coisas têm que serem na luta, no sacrifício, etc. Né? E a gente vai fazer isso através do Protocolo Dinheiro Fácil. Você vai ter um passo a passo com exercícios práticos, com reprogramação para tirar isso do seu subconsciente, sempre seguindo a minha linha aqui do sem esforço. Ou seja, os exercícios, tudo que você vai fazer para ter essa consciência vai ser algo fácil de aplicar, ok? As inscrições vão ser abertas dentro de um grupo de WhatsApp, tem um link aqui para você entrar e fazer parte desse lançamento desse produto, né? Obviamente, sempre que eu lanço algo, o valor é menor do que vai ser o valor posteriormente, tá? Então, sempre é assim. Se você quer tirar da sua consciência essa ideia da dificuldade, etc. e aproveitar a condição de lançamento, entre aqui no grupo, ok? Bom, começando aqui do começo, antes das duas técnicas em si, você precisa entender os princípios. Esses dois princípios que eu vou explicar aqui, eles servem para facilitar o seu acesso a absolutamente qualquer coisa. Então aqui eu estou te falando de 100 mil por mês, mas você pode aplicar isso aqui, as técnicas, para absolutamente tudo. Para isso você precisa entender os princípios. O primeiro princípio deixa eu ver aqui, dá para ver, né? Ó, tudo já existe, tá? Esse é o primeiro princípio que tem que ficar muito claro para você. Então, eu já comecei o vídeo aqui falando duas técnicas que eu utilizei para acessar a realidade onde eu já fazia 100 mil por mês. Então, não foi para criar, para manifestar, por mais que a gente use o manifestar, porque é o termo que as pessoas procuram e usam mais, mas a ideia aqui é de acessar. Por que esse princípio facilita tudo? Porque é muito mais fácil você acessar algo do que você criar algo, né? Eu gosto de usar a analogia de uma casa, né? Então imagina isso. Eu vou acessar uma casa, ou seja, essa casa já existe, eu abro a porta e entro. Então eu estou acessando. É diferente de eu criar a casa. Criar a casa envolve fundação, isso, aquilo, aquilo outro, tá? Então, só de entender esse conceito, isso já facilita tudo. Para ilustrar, o que eu sempre ilustro isso aqui é com a analogia do rádio, né? Aí, do rádio antigo, né? Quando fala em rádio, normalmente a gente já está falando de uma coisa antiga, mas os rádios tinham uma bolinha ali, que é o dial, né? Onde você ia girando aqui e uma estação diferente. Então, a nossa realidade, ela funciona dessa forma. Todas as possibilidades. Então, pegando aqui dentro do assunto do vídeo. O Fabrício, que faz 100 mil por mês, já existia aqui. E aqui tem uma outra realidade, que é 30 mil por mês. Tem a realidade aqui também do 1 milhão, do bilhão. E tem aqui também a do miserável, tá? Tudo isso aqui está existindo exatamente ao mesmo tempo. O que acontece é, fisicamente, eu acesso cada uma dessas realidades. Como que eu acesso cada uma dessas realidades? Dizendo que acessei, né? Eu sempre vou estar onde penso que estou. Então, eu penso que estou na realidade dos 100 mil por mês. Estarei. Eu penso que estou na realidade onde tá todo mundo sem dinheiro, inclusive eu. Estarei nessa realidade também. Tá bom? Então, isso aqui é o primeiro princípio que é muito importante ficar claro. Tudo já existe, logo você não cria, você acessa
a ideia de acesso já facilita tudo, ok? O segundo princípio, antes de entrar na técnica em si, na primeira, é... isso aqui é importantíssimo, né? Você já ouviu muito isso, mas eu gosto de dar uma aprofundada aqui nas questões para isso ficar bem claro. O ser... Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. Escrevi do termo mais normal possível. O ser vem antes do ter, né? Você já cansou de ouvir isso, né? Só que, o que significa de forma prática, você sabe? Isso aqui para mim é o seguinte, olha. Qualquer resultado financeiro que seja grande, porque existe um resultado financeiro que é, vamos dizer, eu vou manifestar aqui de eu ter R$200 a mais no mês. Ok, você consegue fazer isso sem muita coisa. Agora, para eu acessar um resultado que seja muito diferente, eu preciso ser. Ser o quê? Ser uma pessoa próspera. Então aqui você já precisa entender como é que isso funciona. Eu não acesso uma realidade de 100 mil por mês antes de ser uma pessoa próspera. O que eu quero dizer é, se você não for uma pessoa próspera, os exercícios que eu vou te explicar aqui, eles não vão servir para você acessar essa mesma realidade. Entende? Então qualquer resultado financeiro, ele vem de uma identidade. Qualquer resultado específico. Eu quero fazer 1 milhão por mês. Tá, você já é uma pessoa próspera ou não? Não, então não vai fazer. E o que é ser uma pessoa próspera? Eu separo isso aqui em 3 camadas. Para quem está lá na mentoria sem esforço, sabe que é exatamente assim qual que é a metodologia que eu uso. Ser uma pessoa próspera, primeiramente, é ser uma pessoa segura. Tá? Ser uma pessoa próspera é uma pessoa segura. O que é uma pessoa segura? É uma pessoa que não tem medo de faltar. Basicamente isso. Isso é o primeiro degrau da prosperidade não vai me faltar nada. Não existe a possibilidade de faltar nada. Né? Eu sempre digo, existem algumas formas de você acessar isso. Uma delas é eu sou filho de Deus. Pô, se você sente que você é filho de Deus, como que algo vai te faltar se você é filho do ser mais incrível do universo? Existe uma outra linha, que é a linha mais que eu sigo aqui e que eu penso eu faço parte dele. Nós somos um pedaço de Deus. Não nós, no sentido aqui carne e osso falando, né? Enfim, esse vídeo aqui não é pra gente entrar nesses detalhes. Mas, então, ser uma pessoa próspera, inicialmente, ser uma pessoa segura. Segundo ponto aqui, de ser uma pessoa próspera, é ter uma vida leve. Aí entra exatamente o convite que eu te fiz aqui do protocolo Dinheiro Fácil. Né? Inclusive na mentoria, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas ele foi liberado essa semana. Né? Todo o protocolo foi liberado essa semana. Então, para mim, lembrando, isso aqui é o meu conceito, tá? É o meu conceito. Então, por exemplo, uma pessoa que ela ganha 10 milhões por mês, só que ela vive na dificuldade, no sentido, tipo assim, olha, ela faz isso trabalhando 14 horas por dia, final de semana, e é sempre ali. Essa pessoa, na minha concepção, não é uma pessoa próspera. Ela é rica, mas ela não é próspera, porque prosperidade, no meu conceito, inclui leveza. Então ela tem que ter uma vida que seja leve. Não quer dizer, obviamente, que ela não vai trabalhar, etc, etc. Mas você entende, né? O que eu quero dizer com leveza. Então, esse é o segundo protocolo que eu considero aqui para ser uma pessoa próspera. Aí sim, depois disso vem o protocolo do eu sou, que é quando você muda a sua identidade mesmo. E o que significa isso daqui, o eu sou? Significa, cara, eu já venci esse jogo do dinheiro. Eu já venci. Eu não preciso mais me preocupar, eu não preciso mais, tudo já está disponível, eu acesso as coisas. Mesmo que eu não tenha dinheiro para aquilo, eu já entendi que não é o dinheiro, que é a consciência que acessa. Então, exemplo, eu quero uma determinada casa. Não, eu não preciso ter tantos milhões para aquela casa, eu preciso
me colocar na consciência de quem já tem aquela casa. Isso vai acontecer de alguma forma. Isso é o eu sou, dentro aqui da minha concepção. Tá? Então, eu quis realmente explicar isso aqui para você inicialmente, porque tudo vem da base, né? Eu sempre vou falar aqui da mentoria porque é o pessoal que está tendo acesso, né, ao conteúdo estruturado, está tendo acesso a mim, então eles sabem bem o que eu estou dizendo. Eu falo com eles sempre lá, né? A gente vai trabalhar na mentoria coisas específicas depois da gente construir essa base aqui. Então, às vezes eles perguntam, né? Mas e para eu acessar isso, isso e aquilo? Eu falo, cara, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Primeiro a gente vai trabalhar o ser. O ser. Então, antes de eu acessar 100 mil, 10 mil, 1 milhão, eu preciso ser próspero. Ser próspero. Isso aqui funciona para tudo. Se uma pessoa quer um relacionamento, antes de ela querer, especialmente se ela quiser uma pessoa específica, ela precisa ser uma pessoa completa. Ela precisa se sentir completa nesse sentido. Se ela se sentir carente, não vai acessar, porque ela ainda não é. Então, o princípio de tudo é o ser. Perfeito? Bom, dito tudo isso, agora vamos aqui para a parte das técnicas, né? E a primeira dessas técnicas é a técnica do ainda me lembro. Ainda me lembro. Eu falei sobre ela aqui há alguns vídeos atrás, falando de Neville, né? E aí para falar dessa técnica, eu preciso também falar sobre um princípio aqui antes, tá? Que é o princípio da naturalidade. O princípio da naturalidade diz o seguinte: você vai acessar, então lembra, tudo já existe, existem ali todas as possibilidades. Só que eu só acesso aquilo que já é natural para mim. Entende? Eu acesso o que já é natural. Então, quando eu falo, beleza, acessei a realidade onde eu faço 100 mil por mês, é porque o 100 mil, ele já era natural. Ele já era uma coisa que, quando ele acontecesse, eu não me assustaria. Aqui eu falo as coisas muito abertamente para vocês aqui, tá? Eu fazia, antes disso, uma média de 30 mil reais por mês, tá? Essa era uma média. Variava ali 25, 35, beleza. A média de 30 mil. E eu coloquei na minha cabeça que o 100 já era o próximo passo natural. Então, entende? Isso depende de cada pessoa. Para alguns, o que é o natural aqui? De 30, agora o natural para mim é o 35. Ok, aí você vai acessar o 35. Para mim, o 100 já era o natural. E foi assim, de 30 para 100. Pum, né? E agora o 100 é o novo natural. Até que daqui a pouco vai ser o 200 e mais do que isso. Tá? Então, para que essa técnica do ainda me lembro funcione, você precisa fazer isso com algo que já seja natural, algo que já seja o próximo passo. Então, o que eu usei aqui? Eu ainda me lembro quando eu fiz 100 mil reais pela primeira vez. Não era exatamente... Eu devia ter escrito aqui exatamente a frase que eu usei. Não foi exatamente assim, mas o princípio é o mesmo, tá? Isso aí não vai fazer diferença. Mas era exatamente isso, assim, olha. Exatamente o mesmo princípio. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu fiz 100 mil reais por mês. Acho que era nesse princípio. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu fiz 100 mil reais por mês. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu fiz 100 mil reais por mês. O que isso significa, tá? Existe uma questão, que é a questão do sentir, né? Sentir é o segredo, etc. Eu falo bastante sobre isso aqui. Tá, sentir que faz 100 mil por mês. Cara, é uma coisa muito estranha, né? Então não é o sentir, é a crença. Ok, e quando fica nessa questão do sentir, o que boa parte das pessoas fazem? E não que seja errado, tá? Mas assim, olha, cada um
segue uma linha. Eu estou te explicando a minha linha aqui. O que algumas pessoas fazem? Ela pensa o seguinte, olha, no dia que foi o dia dos 100 mil, vamos imaginar isso, né? Então, o dia dos 100 mil, pense no dia que você viu que fez os 100 mil reais, como que vai ser? E aí eu pego esse dia e é um dia muito emocionante, e eu imagino, e eu fico feliz, e isso. Ok, é uma linha, tudo certo. Essa linha do ainda me lembro é como é você pegar e ir no dia 90, vamos dizer assim. O que é esse dia 90? Ou seja, se passaram 3 meses, tá? Mentalmente, se passaram 3 meses que eu fiz esses 100 mil, qual que seria a sensação? Seria a sensação de, aqui do dia 1, de euforia? Não, seria a sensação de naturalidade. 3 meses depois que você já conquistou qualquer coisa, você não está eufórico. É natural, é normal, você está feliz, mas você não está eufórico, né? Então foi exatamente isso. Essa técnica, ela vem desse princípio, você pegar o objetivo e colocar o seguinte, ele já aconteceu faz tempo, não é nem que ele aconteceu agora, aconteceu faz tempo. Aí você traz essa naturalidade. Então, eu repeti isso, escrevendo, o pessoal da mentoria sabe bem qual que é, né, o que eu uso para isso, então, escrevendo e no meu caso também, ouvindo, né? Eu fiz um áudio reprogramação onde eu falava isso. Eu ainda me lembro a primeira vez que eu fiz 100 mil reais por mês. Ok? Então, essa é a primeira técnica, a técnica do ainda me lembro. E a segunda... A segunda é a técnica aqui do... Deixa eu ver como é que eu coloquei o nome. Quadro da gratidão. Qual que é a ideia desse quadro da gratidão? Acho que todo mundo, né, praticamente todo mundo já ouviu falar aí do quadro dos sonhos, né? O que é o quadro dos sonhos? É que você coloca lá em um quadro tudo aquilo que você quer alcançar, né? Isso é bom? É bom, porque isso faz a sua mente começar a se acostumar ali com coisas boas, muitas vezes com coisas grandes, né? Só que, se eu acesso algo que eu já acredito que estou acessando, para mim, o que faz mais sentido é ser um quadro de gratidão. Pode ter um quadro sonhos para eu esticar a mente, mas o de acessar o agora é o quadro da gratidão. O que tem lá nesse quadro da gratidão? Ele tem várias coisas que eu realmente já vejo. Então, o que eu coloquei lá? Meu carro, minha moto, meu filho, o lugar onde eu moro e outras coisas que são importantes para mim. Coisas que eu já vejo de fato. E aí, eu coloco lá também o intruso. O intruso. O que é o intruso? O intruso é aquilo que eu quero que o meu subconsciente aceite, que eu também já estou acessando. Nesse caso, o que eu coloquei lá como intruso? Eu peguei a plataforma onde eu recebo os pagamentos e na época estava lá, ganho nos últimos 30 dias, estava lá, 29 mil e alguma coisa. Eu fui lá, apaguei aquilo, né? E coloquei 100 e alguma coisa, nem coloquei 100 redondo, né? Coloquei 101 não sei o que, nos últimos 30 dias. E coloquei lá, né? Enfim, isso realmente aconteceu. E aí eu tenho até lá na mentoria eu falei, não sei se eu falei na mentoria ou se eu falei isso, porque às vezes são tantas coisas que eu... Enfim, não sei onde, mas eu sei que eu falei com uma pessoa... Não foi não. Foi numa conversa individual com um amigo meu que a gente faz toda semana sobre isso. Eu falei com ele, olha que legal, a mentira e a verdade. Aí a mentira é exatamente isso. Quando eu forjei lá esse número, e aí eu fui e mostrei para ele, agora olha a verdade. Eu mostrei o print realmente dos últimos 30 dias e realmente estava aquilo, né? Então, isso aqui funciona muito bem, porque aqui a gente está usando um outro estímulo, né? Que é o estímulo da visualização. Então nem sempre e para mim não é simples visualizar aquilo acontecendo. Não, mas
ali eu estou visualizando, né? Eu estou visualizando que aquilo realmente aconteceu, ok? Bom, acredito, né, que tenha sido um vídeo bem completo aqui. Você pode usar esses princípios que eu ensinei aqui para absolutamente tudo o que você quiser, tá bom? Seguinte, entre aqui no grupo, se isso aqui todo fez sentido para você, cara, sério, entre no grupo para você ver qual que vai ser a condição especial e o que vai conter aí dentro do protocolo Dinheiro Fácil, ok? Você sabe, eu estou dizendo aqui, eu tenho a mentoria, que ela é o meu produto principal, ali tem toda, né, a transformação. O Dinheiro Fácil, o protocolo Dinheiro Fácil é um pedaço dela, mas é um pedaço, eu diria que é o pedaço mais saboroso, tá? Porque ali, após rodar esse protocolo, você vai sentir realmente uma leveza incrível. E, já te adianto, tá? Além do ensinamento em si, você vai ter, durante um tempo, não o tempo todo, assim como é a mentoria, acesso direto a mim para poder perguntar, para tirar dúvidas, né? Então, acho que isso facilita bastante o processo também, ok? Então, se tudo isso aqui fez sentido para você, entre no grupo agora. Deixa aqui também um comentário dizendo se isso aqui fez sentido. Hype esse vídeo. Se esse conteúdo aqui foi um conteúdo diferenciado, né? Você falou, nossa, que coisa fantástica. Hype esse vídeo, isso ajuda muito aqui o canal a crescer também. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.